Você que chegou aqui com seu coração angustiado, você que chegou aqui com seu coração apertado, você que chegou aqui achando que é muito difícil alcançar a vitória, eu creio que a vitória está nas mãos do nosso Deus e Ele pode nos dar a vitória. Por isso nós cantamos o hino da vitória, um hino que louva, que engrandece, que celebra o nome do Senhor. Sabe como nós vamos alcançar a vitória? Através da nossa fé, a fé do nosso Salvador. E eu convido a você nesta noite a declarar e a descansar no Senhor. E eu queria falar e ministrar ao seu coração uma fé que te faz descansar. Quem gostaria aqui de ter uma fé a ponto de poder descansar? Eu queria, irmãos, eu quero ter essa fé a cada dia, uma fé que me faz descansar. É fácil? É um grande desafio. Você ter uma fé capaz de olhar para situações e ainda assim descansar, não é fácil. Não é para ser fácil. Por isso nós somos servos do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Por isso Deus nos sustenta. Interessante que o povo de Israel estava ali, em frente ao mar. Agora imagina eu virar para ele e falar assim, quero que você tenha uma fé que te faça descansar. Aí ele olha para frente o mar, ele olha para trás o exército egípcio. É fácil descansar? Mas aí Deus vai lá e fala, diga ao povo que marche, diga ao povo que prossiga, diga ao povo que avance. Nesta noite nós precisamos, se nós queremos ter uma fé que nos faz descansar, nós não podemos parar, nós precisamos avançar. Eu queria ministrar esta palavra ao seu coração, através de alguns versículos da palavra de Deus. Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Daniel capítulo 3, a partir do verso 14. A palavra de Deus vai nos falar nesses versículos algo que marca a minha vida, algo que marcou a minha vida de forma, eu estava estudando o livro de Daniel esse final de semana, e aí eu me deparei com esta passagem. É lindo falar sobre Daniel, é lindo ver a fé de Daniel, é lindo contemplar como que Deus livra Daniel da cova dos leões, é lindo ver que Deus fala sobre os mistérios que ainda acontecerão através de Daniel, mas é lindo ver a fé desses homens, desses amigos de Daniel. Esses amigos de Daniel demonstram uma fé que nos faz descansar. E olha a declaração que eles trazem, e é essa declaração que eu queria ministrar ao seu coração. Algo que mexeu comigo, e eu creio que se você abrir o seu coração, vai falar o seu coração também, vai mexer com você. Capítulo 3, a partir do verso 14, diz o seguinte: Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos para ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Presta atenção, queridos. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Ó Rei, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestamos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Queridos, essa é uma declaração que mexe com minha vida.
que mexe com a realidade de alguém que tem uma fé capaz de descansar. Eles estavam ali, havia um decreto, e o decreto era que foi feita uma imagem, uma estátua de ouro, e ao som de qualquer instrumento, eles haveriam de se prostrar diante daquela estátua. Sabemos que como servos do Senhor, somente Deus é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E somente a Ele nós nos prostramos, porque somente Ele é digno de receber este culto. Por isso estamos aqui, louvando, engrandecendo, bendizendo, porque reconhecemos a grandeza desse Deus. Mas, interessante que o rei faz uma estátua e lança um decreto, e aí então Sadraque, Mesaque e Abidnego simplesmente não fazem com que o decreto fosse cumprido. Eles não se prostram a imagens, eles não se prostram diante de outros deuses, eles não se prostram diante de homens, tão somente diante do Deus único e todo-poderoso. E aí eles dizem, olha, quanto a isso nós nem responderemos, porque se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, ainda assim nós não nos curvaremos, nós não nos prostraremos. Quantos de nós temos uma fé dessa forma? Imagina se alguém chegasse para nós, ou se chegasse o momento em que nós tivéssemos que declarar a nossa fé ao ponto de morrer se necessário. Será quantos de nós talvez viraríamos e falaríamos assim, eu nego a minha fé. Não, eu me curvo a outros deuses. Eles estavam dispostos a morrer e descansaram, porque eles sabiam que Deus poderia livrá-los. E mesmo se não livrá-los, eles não negariam ainda assim o seu Deus. Queridos, quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perca dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. Se nós não zelarmos pelos tesouros espirituais que nós temos, os tesouros materiais podem ser tirados de nós em forma de disciplina. E aí eu penso, quantas vezes nós estamos dispostos, quantos de nós estão dispostos a realmente viver aquilo que nós pregamos, a viver aquilo que nós cremos, a poder ter esse tipo de fé que nos leva a descansar no Senhor. A gente passa por muitas dificuldades, um dia após o outro. As dificuldades vêm e assim é desde quando nós nascemos, desde quando os nossos pais nasceram, desde quando nossos avós nasceram. O mundo não é fácil para ninguém. Eu ouço falar das dificuldades, e se eu ouvisse das dificuldades e desanimasse, o que iria acontecer é que eu não iria viver. Eu ia ter o meu primeiro filho, né, o Heitor, e aí alguém falou para mim, você vai ter filho nesse mundo tão difícil de cuidar? Você é doido. As coisas estão muito difíceis, você cuidar de um filho hoje é muito difícil. E aí eu concordei, mas ainda assim eu fui lá e tive o meu filho, o Heitor, né? E cuidei, graças a Deus, hoje ele está com 4 anos, e aí agora vem o João. Imagina se eu olhasse para a realidade daquela época, eu não teria um filho até hoje. Porque as dificuldades, elas vêm, e as dificuldades, elas continuam. Desde quando eu nasci, eu ouço falar em dificuldades. Desde quando eu me entendo por gente, eu passo pelas aflições e aí a gente vence as aflições. E aí interessante é que às vezes nós estamos, né, dispostos a parar no tempo por causa das dificuldades. Não, queridos, as dificuldades estão aí e estão para ser vencidas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de propósito.
O nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. E eu queria pensar em 3 coisas que o nosso Deus trabalha em nossas vidas. Quando Ele quer trabalhar em nossas vidas, Ele age por 3 formas. E eu separei 3 para que ficasse bem claro. Eu vou usar desse texto para ministrar aos nossos corações, falando desses 3 pontos: propósito, processo e promessa. Quantos querem aqui viver as promessas de Deus? Quantos querem? Quantos querem aqui estar no propósito de Deus? Amém? Agora, quantos estão dispostos a pagar o preço, do processo? O povo de Israel, ele tinha um propósito. O propósito é: vocês serão o meu povo, vocês irão herdar a terra prometida. Esse era o propósito. Mas o povo tinha que passar por um processo. O processo era: vocês sairão do cativeiro egípcio e peregrinarão pelo deserto. Ou seja, vocês passarão pelo processo para alcançar a promessa, que era a terra prometida. Eles estiveram dispostos. Mas o interessante é que a geração que saiu do Egito não foi a mesma que chegou, que alcançou a promessa. Sabe por quê? Porque em meio ao processo, eles falharam. Queridos, nós precisamos nos atentar para essa realidade. Nós precisamos entender que Deus tem para cada um de nós um propósito. Deus tem para cada um de nós uma promessa. Mas para que alcancemos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, há necessidade de nós passarmos por um processo. E o processo às vezes é doloroso. Esses jovens passaram pelo propósito, pelo processo e alcançaram a promessa. E para essa noite eu queria ministrar ao seu coração que, se você estiver disposto a viver o propósito, a passar pelo processo e a desfrutar da promessa, a promessa de Deus para você essa noite é que você terá uma fé capaz de descansar, uma fé que te faz descansar. Queria ministrar sobre a sua vida nesta noite sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você, para que você exercesse, você tem que entender o que é fé. Como eu posso ter fé? Como eu posso acreditar naquilo que não existe? Como que eu posso alcançar aquilo que eu ainda não vi, que eu não imagino que possa acontecer? É interessante que nós precisamos começar partindo do princípio de quem é Deus. Porque é Deus quem realiza sobre as nossas vidas. Tanto o querer, Deus é quem realiza. É Deus quem tem o propósito, é Deus quem nos permite passar pelo processo, é Deus que nos leva à promessa. A promessa do crente é a seguinte: você será salvo e você tem uma morada no céu, amém? Mas você precisa ter um propósito. O propósito é não desviar do caminho do Senhor, é vencer, é perseverar. Mas o processo é: no mundo tereis aflições. E é fácil. Esse mundo a cada dia nos prega uma peça. E aí, olhando para a vida desses jovens, esses jovens entendiam quem era Deus. E eu pergunto, se eu te perguntar esta noite, a primeira pergunta que me fizeram, aqui no concílio: quem é Deus para você? Defina Deus. Se você tentar definir Deus, não tente, você está errado. Você já começa errando, sabe por quê? Deus, o homem não pode definir Deus. Nós não podemos definir Deus. Mas agora, se eu pergunto a você, quem é Deus para você? Aí a questão muda. Aí, se eu falar teologicamente, Langston diz que Deus é um espírito. Um espírito, e ele é real. Ele efetua tanto o querer quanto o poder. A definição que ele traz para nós de Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom.
É esse Deus, é o nosso Deus, ele define dessa forma, que em seu santo amor, ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Quando olhamos para uma definição teológica, podemos citar Langston e falar dessa forma. Também podemos citar que ele é a primeira pessoa da Trindade, que ele é aquele criador de todas as coisas. Mas, para você, no seu íntimo, quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Se alguém te perguntasse, ou eu te pergunto essa noite, quem é Deus para você? Parece fácil responder, mas pense aí numa resposta. Você que está pela live também, pense aí numa resposta. Quem é Deus para você? Talvez nós adoramos a Deus, servimos a Deus, fazemos tudo em nome de Deus, mas não conhecemos a Deus ao ponto de definir quem é Deus para nós. Você já parou para pensar nisso? Esses jovens sabiam quem era Deus. Esses jovens entendiam o propósito de Deus para a vida deles. E eles conseguiam definir Deus. Uma definição que eu dei, biblicamente, de quem era Deus para mim, eu usei o texto de Atos, capítulo 17, do verso 24 ao verso 28, quando Paulo vai falar aos atenienses sobre o Deus, né, desconhecido. Eu acho lindo essa ministração de Paulo. E o texto nos fala o seguinte: o Deus que fez o mar e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o pudesse ou possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Paulo fala isso aos atenienses, falando do Deus desconhecido. Os atenienses tinham vários altares, e nesses altares eles tinham várias imagens, e havia um altar que não havia nada, simplesmente eles colocaram ali com medo de esquecer de algum Deus, e aí colocaram ali, né, a escrita, ao Deus desconhecido. Eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido foi o que Paulo usou para ministrar os seus corações.